Então vamos retomar, né, nosso estudo, nosso tema, né, que eu pus no meu coração, tá falando sobre isso durante o ano, né, que é discipulado, né, até porque é um dos temas bíblico e talvez mais necessário, né, na igreja do Senhor, discipular, né. E discipulado é a nossa vida. Nós encerramos falando sobre sensibilidade. A última vez que eu falei sobre sensibilidade do discípulo, não sei quem lembra uma coisa, né? E compromisso. Eu comecei a falar um pouquinho sobre compromisso. Então a gente vai continuar falando sobre compromisso, que é uma das marcas do discípulo. Todo discípulo ele é sensível e ele é comprometido. Todo discípulo de Cristo, ele é sensível e ele é comprometido. Eu até falei sobre você ser insensível e você ser hipersensível. O cristão não pode ser hipersensível. O que isso quer dizer? Ou seja, tem uma sensibilidade exagerada. E às vezes a gente vê muitas pessoas na igreja que tem uma sensibilidade muito exagerada, aguçada, a cabelo muito forte. Eu estou falando de temperamento, de personalidade. Temos que são mais, né, para fora, para dentro. Eu estou falando de pessoas que são hipersensíveis, ou seja, nada pode, as emoções elas sobem muito alto demais e desce muito alto. Tudo que sobe muito alto desce com a mesma intensidade, certo? Então nós vamos retomar falando sobre o compromisso. Eu queria começar a ler essa frase de C.S. Lewis. O cristianismo, repare que frase desse abençoado de Deus. Ele disse assim: se o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que ele é impossível é ser mais ou menos importante, mais ou menos importante. Então, o cristianismo ou ele é falso, ou ele é verdadeiro, né? E é uma verdade verdadeira. O cristianismo ele não pode ser mais ou menos, né? É e não é, né? Tenho compromisso, não tenho. Sou crente e não sou luz e sou um pouco trevas. Ou seja, não é mais ou menos, ele é mais, né? Ele é algo muito importante o cristianismo. E essa frase tem a ver com o discipulado, certo? Vou reler. O cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que ele é impossível é ser mais ou menos importante. Amém, irmãos? Amém. Então, o cristianismo, né? Ele é importante, certo? Então, essa frase de Deus. E aqui esse cabra que eu já falei uma vez, mas é interessante, está dentro do contexto, né? Esse cabra aqui é chamado Blaise Pascal. Ele falou assim que eu já falei isso acho que umas 3 ou 4 vezes aqui na igreja. Ele fala assim de uma aposta, né? A aposta de Blaise Pascal, é assim que você acha na internet, certo? Ele argumenta: se você acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho infinito. Se você acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda finita. Se você não acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho finito. Se você não acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda infinita. São as palavras assim parecidas, mas quer dizer, se você crê em Deus mesmo, e Deus for o que Ele diz que é, se a Bíblia é a verdade, se o cristianismo é o que diz que é, e você crê, você ganha algo maravilhoso. E se for mentira, você perde uma besteira. Algumas coisas nessa vida que a gente abre mão para seguir a Cristo, para ser discípulo dele, a gente abre mão, a gente perde. Mas se você for comparar com o que você pode ganhar, né, que é o que a gente crê, é uma besteira, né? É uma besteira o que a gente abre mão por Cristo, comparando com o que, né, a gente tem, se for verdadeiro. E se for mentira,
a gente perdeu algumas coisas que não tem esses valores todos. Por quê? Porque as coisas boas da vida, Deus não proibiu a gente a fazer nem ter, né? As coisas verdadeiramente boas. Deus proibiu algumas coisas gostosas, mas as coisas boas Deus não proibiu da gente fazer. Ele só, ele arrumou, né? Ele organizou, ele disse como é que deveria ser. Por exemplo, a sexualidade, ele disse um homem e uma mulher, e sejam intensos nisso aí, não proibiu, né? Ele só fez arrumar a coisa, né? Tá certo? Vamos lá. Em Mateus 13, 44 a 46, se você quiser localizar aí, né? A gente está falando sobre compromisso, eu estou focando assim, o valor do cristianismo, o valor de seguir a Cristo, né? Jesus disse que o reino dos céus, Jesus disse que o reino dos céus é o que se tem de mais valioso, e que quem procura está disposto a investir tudo para vivenciá-lo, encontrará o bem maior e terá gozo na vida. É esse texto de Mateus 13, 44 a 46. O Evangelho, o cristianismo, é o que há de mais maravilhoso, é a melhor ideia que existe nessa terra, essa mensagem, né? E quem está disposto a investir tudo para vivê-lo, vivenciá-lo, encontrará o bem maior e terá gozo na vida. Ou seja, a proposta de ser discípulo e de ter compromisso não é que a gente vai ser tristes, né? Miseráveis, no sentido de que você é uma pessoa amargurada. O crente não é para ser amargurado, né? A amargura faz parte da vida, mas não é para a gente ser amargurado, ok? Então, está aqui o texto, né? Vamos ler junto aqui. O texto é esse aqui, é Mateus 13, 44 e 46, aqui ó. Também, vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Jesus, como sempre, é uma capacidade tremenda. Então, o reino de Deus, as coisas de Deus são valiosas, irmão. A gente não está com algo de pouco valor, não. A gente tem que entender isso. Nós, né, que somos os propagadores disso, a gente não pode esquecer que o Evangelho, o reino de Deus, é a coisa mais maravilhosa. E a gente fez isso. A gente vende tudo para ter aquele tesouro, né? Ou abro mão de tudo se for necessário para ter aquela pedra preciosa. A gente tem que ter isso como algo, sei lá, assim, algo que traga prazer, né? Que traga regozijo na gente. Meu Deus, eu tenho o Evangelho como uma pedra preciosa, a mais preciosa que existe. É a mensagem, não é uma mensagem, é a mensagem. O cristianismo, a mensagem do Evangelho, ela é a mensagem. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que as lutas vêm e tal, mas a gente tem que estar renovando essa ideia, desse valor que tem a palavra de Deus, o reino dos céus, a pedra preciosa. Senão a gente não vai querer seguir. Se você perceber, não está vindo agora na mente agora, quase tudo, para não dizer tudo, né? Quase tudo que Deus queria que nós fizéssemos, Ele colocou uma pitadinha de prazer, de alegria. E se o Evangelho não tiver também esse lado da alegria, do regozijo, da recompensa, então embaixo um pouquinho, da retribuição, o que é que vai acontecer? Você não vai, o homem não vai. O homem, ele uma das coisas, não andar, certo? Que move o homem é o prazer. Então a gente tem que servir ao Senhor com alegria. Vai ter tristeza, mas a gente serve com alegria. Amém? Paulo diz, contristado, mas sempre alegres.
seja, é algo que não se explica, se vive, né? A gente vive isso. Às vezes a gente está chorando, mas a gente tem um negócio lá dentro como que a fonte que jorra e jorra alegria. Então, é isso que eu estou querendo focar nesse momento agora, dessa questão do Evangelho. Então, o discipulado é compromisso, mas não é uma coisa, apesar de ser algo de renúncia, de sacrifício, mas é um sacrifício que tem recompensa, não só lá, aqui. Pelo menos eu vejo assim, nos seus irmãos. Irmão, às vezes Deus faz, usar esse termo, umas gracinhas com a gente, que ele diz, oh Deus, que coisa boa, como é bom ser crente, né? Tem umas que a gente está dizendo, Jesus me segure por ser crente, Senhor me segure e tal. Mas aí ele faz aquelas gracinhas, né? Aquela demonstração, para dizer assim, rapaz, eu estou aqui, isso que você está passando não é nada do que eu tenho para você. Aí enche de novo, né? Como que enchesse a gente de prazer. Então, o Evangelho tem esse negócio, o discipulado tem que ter isso, porque senão as pessoas não vão querer seguir o que a gente segue, o padrão de vida que a gente está levando. Se as pessoas olharem para a gente, como eu já falei, eu não sei se foi verdadeiro, né? Da mulher estar na filha, eu já falei, e uma cara triste, e a pessoa pergunta, por que você está tão triste? Não é porque eu sou crente, né? Como você está com aquela cara feia de tristeza? E aí a pessoa, não, porque você está triste, pensou até que estava com um problema, vivendo um problema, né? E na verdade, porque a pessoa tinha a ideia de que crente não pode ser feliz, crente não pode sorrir, crente não pode ser alegre. Aqui eu estou levando, né? Sem levar em consideração o temperamento, certo? Não, a personalidade de cada um. Mas o crente, ele é uma pessoa agraciada. Amém? Amém. Então, baseado nisso é que a gente se compromete. Não é? Tem recompensa, tem esse lado, né? Mateus 19:21. Tudo que para a gente é de valor inestimável, investiremos tempo, dinheiro, toda a nossa vida para obtê-lo. Se o Evangelho ele é algo de valor, muito valor, inestimável, né? sem você conseguir medir, você vai investir tudo, investe tempo, dinheiro, a gente investe toda a nossa vida para obter o Evangelho, para obter a mensagem. Não é verdade? Aí o versículo, Mateus 19:21, vamos ler? Disse-lhe, leia comigo, Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro do céu, e vem e segue-me. Todo mundo sabe qual é o contexto, né? Jesus disse, eu tenho algo para você, e eu quero que você abra mão dessas coisas aí por algo maior. Irmãos, já perceberam que Deus às vezes eu sempre colocar às vezes, tá? Porque estamos generalizando, mas é o que eu estou defendendo agora, certo? Vocês estão percebendo, né? Ele diz uma coisa, mas ele mostra a recompensa. Ser fiel até a morte, ele podia parar aí. Seja fiel até a morte, eu estou ordenando. Não precisava dizer mais nada? Não, mas ele disse: dar-te a coroa da vida. Então é sempre assim, ele fala uma exigência, ele dá uma orientação, um comando, e aí ele dá sempre vamos dizer assim, um fator motivador, né? Ele vai dizer, você vai ter isso, faça isso e você vai ter isso, me obedeça e você vai possuir o melhor da terra, né? O pessoal gosta de pegar esse texto, entendeu? Já perceberam isso na Bíblia? Tem muito mesmo, quase sempre, ele não dá aquela ordem seca e tal, e pronto, e ponto final. Desde Deuteronômio 28, né, diz assim, se você fizer isso, você vai herdar isso, você não vai ficar, sua mulher vai ter filho, o gado vai ser bom, parará, entendeu? Lembra? Então, eu estou trabalhando, eu vou falar de compromisso. Então, eu quero falar de compromisso, mas eu quero falar que o compromisso, ele está fundamentado em cima disso, nas promessas, né? Então quando eu me sacrifico, quando eu renuncio, de certa forma eu já tenho um ganho tremendo, né? Já tenho um ganho tremendo. Às vezes a gente pensa que Deus, eu fiz tanto. Lembra de Pedro? Acho que até aqui nesse texto mesmo, nesse contexto, Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, e o que é que a gente vai ganhar? O que é que Jesus disse? Aquilo que deixar
pai, mãe, não sei o que lá, mulher e até tudo, deixar a sua vida, vai ganhar, né? Tem um texto que coloca assim, 100 vezes mais com tribulação e a vida eterna. Você já não vai, é o que a gente diz, ninguém ganha de Deus não. Ninguém. Coloquei algo aqui. Queridos discípulos e discípulas do Senhor Jesus, ser de Deus, conhecê-lo, fazê-lo conhecido, servi-lo e doar-se para aquele que doou tudo por nós e para nós, vale quaisquer sacrifícios e é uma honra. Amém. Além de ser o maior investimento de uma vida humana. Leia esse texto bendito. Vamos ler? É o texto de Apocalipse. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, vamos lá? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele serei comigo. É o texto da igreja de Laodiceia, né, de Apocalipse, que dizem, né, ser a igreja final ou uma parcela da igreja no final, a igreja de Laodiceia, né? Uma igreja que a gente sabe que infelizmente a gente tem alguma coisa disso aí, né? A gente vê às vezes megas igrejas, templos, denominações, aquela coisa suntuosa, né? Muito dinheiro, muita coisa, luxo, tal. Mas às vezes você vai ver, quando você vai ver o evangelho, né? Como se o evangelho fosse só, como diz, uma moeda de troca, né? Não estou falando que você não possa ter, né, isso, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas às vezes você vê muito isso. E Jesus estava falando na igreja de Laodiceia e ele diz isso aí. E é interessante que ele estava querendo estar na igreja, batendo para entrar na igreja e a porta estava fechada para Jesus. Mas, né, a mensagem que ele está trazendo é um evangelho que é glorioso. Que é compromisso. Tudo isso aí é para fazer uma base para a gente assentar o compromisso, certo? Amém? É uma base para a gente assentar o compromisso em cima dele, ou seja, em cima de promessa, em cima da alegria, em cima da recompensa. Até porque a gente é assim, Deus fez a gente assim, Ele sabe que a gente é assim. Se Ele dissesse isso, se deixasse a gente aí, sabe, a gente não ia. Entendeu? Então se a gente tiver essa visão, né? Não é barganha, né? Eu não vou estar negociando, mas eu sei que eu terei recompensa. Eu sei que é melhor eu fazer assim. Eu sei que é melhor eu renunciar. Eu tenho certeza que se eu fizer a vontade de Deus, no futuro eu vou ganhar eternamente e aqui na terra. Certo? Então o que é compromisso? Compromisso é uma promessa ou obrigação entre pessoas. Assumir tudo que for necessário para que aquilo que foi firmado aconteça. É comprometimento. Compromisso, então, você assume, né? Eu assumo que vou fazer isso. Dou minha palavra. Jesus já falou que não precisa jurar, basta dizer sim e não, né? Tá bom. Né? Então, se faz necessário a gente fazer isso. Quem já fez, a gente tem que estar renovando isso, talvez, de vez em quando, né? Vamos dizer, todo dia, mas de vez em quando a gente tem que estar renovando. Senhor, continua com o meu propósito, né? Dei uma paradinha, né? Dei até uns passinhos para trás, mas eu continuo com o mesmo propósito de ter um compromisso com o Senhor. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Então, é uma promessa, né?
você faz a Deus. Então, ser discípulo é ser comprometido. É aquela coisa que Jesus fala: se você quiser, se você fizer isso, você será meu discípulo. Se você não fizer, você não é. Eu não sei como é que vai ser esse lance não, mas se é possível alguém se salvar sem ser discípulo, sabe? Não quero entrar no meio dessa questão não, que é uma praia que é mais de Deus, né? Mas alguém que não quer ser discípulo, não quer ser aluno, não quer seguir o que o mestre diz, não quer, sabe, vencer, vez por outra está vencendo, lutando. Se a vida dele realmente a salvação é real mesmo, é questionável, certo? Mas aí não é pra gente. Então anota, eu já falei isso uma vez, mas eu sempre falo porque ela é interessante, essa ideia, né? Vocês lembram que eu sempre faço, nem fui eu, na verdade Dr. Laí Ribeiro, quando ele ficava lá, ele era mais palestrante, né? Então ele faz a divisão, né, de envolvimento e comprometimento. Envolver é você dar algo, parte da vida, e comprometimento é doar tudo, toda a vida. Lembra que eu falei isso aqui, até no café com ovo e um café com presunto, ou com um filé de frango, o ovo, a galinha, ela se envolveu no seu café, ela deu parte dela. Já quando você come o filé de frango, ela se comprometeu, ela deu a vida, deu não, né? Mataram a bichinha, mas ela deu a vida para você comer, como um porco, um presunto. Essa é a diferença de você estar envolvido com a obra e você estar comprometido com a obra. Quando você se compromete com a obra, você dá tudo. A sua vida é dele, não é parte dela. Isso é uma coisa que os crentes de hoje têm que aprender de novo. Deus não quer meu coração subindo com as asinhas, entendeu? Meu coração é de Deus, não, mano. É o coração, é a cabeça, os olhos, é as pernas, é tudo. Deus não quer parte da gente, até porque ele não se deu parte, ele vai querer a parte. Então a gente tem que pensar sobre isso. O discipulado é isso, e o discípulo tem que ter essa ideia: a minha vida foi toda dada para Deus. Amém? Amém. Você concorda? Amém. Que assim é bíblico, é isso que eu estou falando. É um desafio, mas é isso mesmo, não tem outra história, é isso mesmo. Aí você pode ficar envolvido, né? Aquele crente que vem para a igreja, senta, vai-se embora, recebe uma bênção, vai-se embora, tal, né? Não faz parte, que a gente vê uma galera alta, né? Uma galera que não faz parte, galera que não comunga, né? Que não partilha. Infelizmente, todas as igrejas têm isso, né? Aí fica a pessoa, vem e vai-se embora, recebe a bênção, vai-se embora, tal. E não sabe a dor do outro, né? Não chora com o outro, não ri com o outro, não celebra a vitória, porque não sabe, ele sabe que o outro vai-se embora. Não é isso? Martin Luther King, ele falava isso: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Se você não tem uma causa porque morrer, uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Então, se necessário for, dou a minha vida, né? Se necessário for, porque nem todos vão ser mártires, né? Mas se necessário for, eu dou a minha vida. Falar é fácil, mas tem que ter essa ideia na cabeça, né? E a gente já dá ela em vida, né? A gente morre para o eu e entrega ao Senhor a nossa vida, certo? Isso é discipulado, irmão, isso é compromisso. Todo discípula tem que ter isso na cabeça, no coração, né? Minha vida não é minha, é do Senhor. Atos 20, 24, né? Esse texto do apóstolo Paulo, um dos maiores discípulos de Jesus. Ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto, lê comigo, que cumpra com alegria, com tristeza, com murmúrio, com reclamação,
dizendo Deus está pesado demais. Estou dizendo que isso tem o seu lugar, certo, amado? Não está aqui, né? Tem horas que você vai lá no altar só para chorar, dizer Deus, se o Senhor não chegar aqui, o negócio é incrível. Mas a prática não é para ser isso, não. É para a gente estar cumprindo com alegria, vamos lá, a minha carreira e o ministério para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, Paulo estava comprometido, né? Mas ele estava nessa visão aí, certo? Deus é um Deus de compromisso, né? De alianças. Deus sempre se relacionou através de pacto, de conserto, né? É a mesma coisa de compromisso. Ele quis fazer isso, né? A gente sabe, só passando por cima, né? Com Adão ele fez, com Noé ele fez, com Abraão ele fez, com Moisés ele fez, com Davi ele fez e com Cristo ele fez. Aliança, compromisso. Eu faço isso por você e eu quero que você faça algo por mim. Eu quero que você viva, eu vou viver. A gente pode até falar, né? Eu vou viver a sua vida e você vive uma vida parecida com a minha. É isso que Jesus ensinou. Foi isso que ele veio fazer. Então, compromisso Deus é um Deus de compromisso, irmão. É ou não é? Amém. Deus ele não é Deus de duas palavras, ele não é Deus de falar um negócio e amanhã mudar, não é um Deus de ficar, titubeando, com barata tonta, não sei o que, não sei o que eu vou fazer com você não, meu filho, o que foi mesmo que eu falei ontem? Não, nosso Deus ele sabe o que faz, ele sabe o que diz, ele sabe quem ele é, ele sabe quem a gente é, ele faz compromissos sérios com a gente, né? Do menorzinho ao maior, ele faz compromissos sérios com a gente. Por exemplo, eu falo a experiência minha. Quando eu penso em Deus, né? Nas experiências que eu tive com Deus nunca chegou logo nenhum comigo, não sei com você. Não chegou com nenhuma assim, vou usar esse termo pesado, mas nenhuma gaiatice comigo. Eu nunca vi comigo, né? Deus não chegou com nenhuma gaiatice. O que é que eu quero dizer com isso? Com brincadeiras, pelo menos comigo, ele sempre foi sério. Não sei se essa é a minha visão dele, ele se revela de acordo com a visão. Ele não chegou, ai meu filhinho, vamos trocar a fraldinha, vamos não sei o que, vou te dar um pirulito se você fizer isso, aquilo, outro. Não, ele sempre foi muito, pelo menos falando de Deus e Pai, pensando em Deus e Pai. Ele sempre chegou de forma amorosa, mais séria, forte, mais amoroso. Não sei com você. Quando a gente pensa assim no Espírito Santo, né, parece que o Espírito Santo dá uma maneirada nisso. Ele cria mais um vínculo como se fosse mais de amigo, né? E aquela velha história, porque o pai tem que ser, os pais de hoje, não, eu não sou pai, eu sou amigo. Quem? A gente sabe que isso é furado, essa é uma ideia mundana. Pai é pai, que também é amigo, mas antes dele ser amigo ele é pai. Mãe é mãe, antes de ser amiga. Agora é uma mãe que tem que ser amiga, mas a regra é que ela é mãe. Mas hoje a ideia é assim, não, é minha amiga, minha melhor amiga é minha filha. Ou seja, a mãe não desenvolveu amizade com nenhuma mulher madura, ou o pai, o homem, nunca desenvolveu uma amizade madura com ninguém. Aí vai ter que ser o filho, vai ter que ser o seu maior amigo, tem que ser sua mulher, aí beleza, ou seu marido. Meu melhor amigo é minha mulher, aí beleza. Mas aí, percebe isso, é porque é sutil esse negócio, vem entrando assim. Então, aí Deus eu vejo ele assim, mano, Deus de compromisso, amoroso. Às vezes ele passa a mão na cabeça da gente, mas ele está sempre se posicionando e dando direções seguras. Eu não sei você, ele também sabe a minha experiência, falando da minha experiência. Até quando ele veio com carinho comigo, mas ele veio com carinho sério, que a ideia é mais ou menos que se põe de um pai, né? Hoje a gente vê um pai meio palhaço, já estou entrando num assunto que tem nada a ver, mas a gente vê os pais hoje meio palhaço,
Um pai molenga. Uns pais que os filhos deitam e rolam. Que o pai não pode mais dizer nem não para um filho. Isso não é uma visão pura no sentido bíblico, pelo menos eu não entendo assim, né? Um pai que, eu acho que isso é legal, eu acho que é uma boa prática, que quando vai falar com o filho, você vai ter que fazer isso. Já viu? Para você ficar tete a tete, isso é legal, isso é psicológico, mas tem horas que o pai tem que fazer assim, ó, é de cima para baixo. E vai ter horas que você vai se curvar, porque você está tratando de um assunto que é uma coisa mais de, digamos assim, de ser humano, pareio. Mas como pai, você tem que vir de cima para baixo. Pode ser radical, mas eu vejo isso em Deus. Eu vejo a proposta bíblica do pai, que ele vai ter que ter aquelas horas de vir de cima para baixo, dizer, não é assim não, é por aqui. E o guri vai ter que olhar assim para cima. E Deus é assim. Tem horas que Deus ele baixa e olha para a gente olho no olho, mas tem horas que ele olha de cima e diz, é assim, assim, assim. Eu me enquadro ou não? O objetivo, Deus administrasse a sua graça e o homem vivesse, representasse e implantasse a sua vontade na terra. Esse é o propósito de Deus, né? O compromisso que nós temos com Deus é esse. Deus administra a sua graça ao homem, a nós, e nós vamos viver, representar e implantar a sua vontade na terra. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Você está fazendo isso aqui. É viver, representar, implantar a vontade de Deus na terra. Isso é ser discípulo. Amém? Amém. Se eu pegar o pesado, você diz, pastor, vai devagar. Mas é isso, né? É isso. E se nós todos pudéssemos assim, viver isso mesmo dia a dia, né, tal. Mas esse é o acordo, esse é o acerto entre Deus e o homem, né? Os filhos dele, né? Os discípulos. Jesus cumpriu totalmente seu objetivo, né? De falar sobre dois termos da aliança. Primeiro termo da aliança, do compromisso, é ser totalmente comprometido com Deus como homem. Certo? É isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja totalmente comprometido com Ele e com o homem, com o ser humano. Quem pode ler aqui? Aqui fala, vamos ler isso aqui, né, João, porque isso aqui, Mateus 22, 37 a 40, fala sobre os dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, tal, e ao próximo como a ti mesmo. Né? É Mateus 22, 37 a 40. Agora, João 12, 24 a 28. Quem acharam? Aí, vamos ler. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida deste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Até 28, né? Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Amém. Que passagem linda, né? É Jesus se ensinando e dizendo assim, eu fiz o que eu estou ensinando para vocês, que é outro mérito da Bíblia de Cristo, né? Que Jesus não é nem Jesus nem o Pai, né? Nem Deus, era um ditador de regras, faça isso, aquilo, outro. Ele disse, ele mesmo fez, né? E aí, aqui João 17, né? Fala umas coisas sobre oração, e aqui é o amor. Então, primeira termo do compromisso é ser totalmente comprometido com Deus e com o homem. Primeiro termo do discipulado, né? Dentro dessa visão. Vamos ver os discípulos aí. Vamos ler. Alguém abre Romanos 13, 8 a 10. Esse texto é grande, sobre o horário, mas ele é tremendo.
1 Coríntios 9, 16. Esse texto do apóstolo Paulo, quando a gente falou sobre evangelismo, a nossa obrigação, a gente trabalhou muito esse texto aqui. Quem achou Romanos 3, 8 a 10? Alguém achou esse? Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, Romanos 13, de 8. Romanos 3, 8 a 10. Não adulterarás, não matarás. Não, não. Você está indo errado. Vai. Romanos 13. Aí eu coloquei. Romanos 13, de 8 a 10 é esse. Então é 8. É esse texto aí mesmo que vocês estão vendo? É esse. De 8 a 10 é esse. É assim mesmo aqui, não devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se de algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele está falando de amor, né? Assim como Deus amou, a gente amar, não dever nada a ninguém. E o cumprimento de tudo é amar, né? Certo? 1 Coríntios, a gente vai pular para a gente poder concluir hoje esse tema. 1 Coríntios 9, de 16 a 27 é texto. Era bom a gente de vez em quando ler esse texto, né? Mas aí. Compromisso de Paulo. Irmão, o compromisso de Paulo é um compromisso. É um compromisso de verdadeiro mesmo, né? E esse texto diz isso: o compromisso que ele tinha com Deus, com o Evangelho, com a pregação do Evangelho, com a vida dele, né? Ele cuidava dele mesmo para não ser reprovado. É o que esse texto diz, é interessante, mas a gente vai pular, tá certo? Depois eu de casa. Então, o primeiro termo, né, da aliança é o compromisso, é ser totalmente comprometido com Deus e com o homem. Foi o que Deus mandou a gente fazer isso, o apóstolo Paulo fez isso, Jesus fez isso. Jesus, ele tinha um compromisso muito grande com Deus e com o homem, com a salvação da humanidade. E foi isso que levou ele até o fim, né? Foi o texto que a gente leu e disse: Pai, me glorifica, Pai, eu já glorifiquei e vou glorificar ainda mais, certo? Então, ser totalmente comprometido com Deus e com o ser humano, com o homem. O discípulo tem que ter isso, custe o que custar. O espírito do compromisso, da aliança é. Leia comigo aqui, por favor, quem puder. O espírito da aliança é a entrega total. O que Jesus fez, foi o que Paulo, em especial, ele fez. Ele se entregou totalmente à missão, ao compromisso. Deve ser a nossa. A gente sabe que na prática, no dia a dia, às vezes isso é um pouco mais, um pouco menos. Se tivesse um termômetro, né? Se tivesse uma avaliação, a gente vê que tem dias ou tem época que parece que a gente está né, a 1000 por hora, pá, aquela coisa lá em cima. Daqui a pouco uma questão ou outra, às vezes a gente se desgasta, um problema, aí a gente dá uma baixada, né? Mas aí você percebe que daqui a pouco Deus nos chama de novo. E aí, já deu uma respirada, né? Um refrigériozinho, já deu. Aí você diz: já Deus, então bora de novo. Aí Deus levanta você de novo. A graça, né? Para que você permaneça comprometido com o Senhor. Repara aqui, ó. Leia comigo isso aqui. Foi o que eu falei? Assim, voltando. O espírito da aliança do compromisso é a entrega total, certo? Mas o que é entrega total? Ou como acontece?
Vem comigo. A entrega total acontece quando começamos a entregar uma coisa cada vez que está crescente. Você entrega, aí amanhã entrega de novo. Aí você, depois da manhã você entrega e aumenta, vou entregar um pouquinho mais. É assim, é um processo, né? Mas tem que começar esse processo. E é algo consciente, intencional. Você tem que ser isso, você decidir isso. Não é que o Espírito quer fazer isso, mas ele quer que a gente decida. Eu entrego de novo, aumento um pouquinho. Entrego de novo, aumento mais um pouquinho. E isso vai fazendo a gente até a gente chegar e dizer assim, na verdade não tem mais o que entregar, eu entreguei tudo. Ou então às vezes aparece outra coisa, né? Como Deus disse, eu descobri que tem um negócio aí escondido. Eita Deus, nem eu estava percebendo. Então, entregue isso também. Aí você vai pro processo de novo. Certo? Vamos lá. Vem comigo. A entrega total se fundamenta todo dia. A gente não gosta disso não, porque nós somos, a gente até pregou aqui uma mensagem imediatista e acha que Deus é assim também, né? Todo dia. Todos os dias. Quanto mais rápido, melhor, né? Mas todos os dias. Todos os dias a gente tem que se entregar. É sério isso, irmão. Vocês concordam ou não? Com certeza. Se a gente não tiver isso na cabeça, mesmo que você não fale, mas a sua atitude deve demonstrar isso para Deus. Não estou falando nem para os outros, não, falando para Deus. Quando você acorda, Deus vai perceber. Ele nem falou comigo, mas Deus percebeu seu coração, a sua intenção. Quando eu levantei, né? Eu não disse nem obrigado, Deus, mas Deus percebeu lá dentro de mim que havia uma gratidão, havia uma vontade de continuar. Às vezes até não dormiu legal. Quem aqui já não dormiu legal alguma vez na vida? E aí, quando você acordou, você percebeu que você também não ficou bom não, mas veio uma coisa assim dizendo, não, mas vamos lá de novo, né? Vamos de novo. Aí você diz, Deus, eu não dormi legal não. Estou falando de não dormir não, você dormiu, até roncou. Mas falando que você não dormiu legal nessa experiência com Deus, né? Mas aí você acorda, tá a mesma coisa lá, mas você percebeu que uma coisa, a graça, né? A graça veio e Deus percebeu que você respondeu à graça. Você disse, Deus, eu dormi ontem, né? Mas hoje eu vou de novo. Aí Deus diz, é isso aí que eu quero. Dá para entender isso não? Deus, se tem uma pessoa que sabe das coisas, é Deus. Então Deus sabe como é todo homem, sabe como é cada homem, cada pessoa. Mas tem que ter isso na cabeça. Aí, ó, vamos lá. Vamos lá? A entrega, comigo, me ajuda aí. A entrega total se efetiva quando entendemos que ela é o único meio de alcançar plenitude. Tem gente que quer alcançar a plenitude fazendo jejum, legal. Orando, legal. Vindo ao templo, legal. Tudo isso faz parte. Mas às vezes não se entrega ao Senhor. E aí por isso que o pessoal fica batendo pau, né, no negócio de religião. Religioso, crente religioso, a religião, tá, não sei o que lá. Por quê? Porque na verdade você não entendeu a religião verdadeira, que é ligar o homem ao divino, né? E divino aqui ao Deus que a gente crê, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você só vai chegar na plenitude se você entender que a entrega total só vai levar você à plenitude em cima das duas coisas aqui, né? For diária e for crescente. E você só vai chegar na plenitude quando você se entregar totalmente a Deus. Todos nós, né? E a gente está na caminhada, né? Tem uns que estão mais na frente, outros estão mais atrás, né? Tem um que já... Hein? Às vezes parece que a gente dá para trás, né? Caminha para trás. Mas repare, esse é o propósito, essa é a vontade de Deus para os discípulos dele. Certo? Para os discípulos, ele tem essa proposta. Para mim e para você, para todo discípulo em todo lugar.
Ele lembra desse hino, É. Tem um hino do cantor cristão que é super interessante. Tudo entregarei. Tudo ao Cristo a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso. Sempre seguirei. Tudo entregarei. Sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo ao Cristo a ti entrego. Corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo ao Cristo a ti entrego, quero ser somente teu. Tão submisso à tua vontade como os anjos lá do céu. Tudo ao Cristo a ti entrego, ó eu sinto teu amor, transformar minha vida e meu coração, Senhor. Tudo ao Cristo a ti entrego, ó que gozo meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória. Que letra bonita, né? Verdadeira e bíblica, né? Precisamos voltar a cantar isso também. É, porque são letras profundas. E a gente tem que tentar praticar isso aí, né? Entregar tudo a Deus, tudo. Entregar tudo ao Senhor, certo? Aí eu coloquei algumas coisas aqui, irmãos. Tudo não seria muito, não. Não seria uma exigência muito radical. Aí eu coloquei, seria não. Não é seria, é. Entendeu? Querendo dizer assim, Deus vai exigir tudo de mim, Deus vai querer que eu entregue tudo a Ele. Isso não é radical demais? Que Deus é esse? E aí não seria isso radical ou exagerado? Não, é assim mesmo. Biblicamente é assim mesmo. Seria não, é. Não se vive a plenitude se não se entregar plenamente. Como é isso na prática? Boa pergunta. Resposta: praticando a entrega com a certeza da recompensa. Isso aí é para dar força, né? Ninguém ganha, Deus tudo dá. Se tem alguém que deu tudo por uma missão, esse foi Deus. A gente conhece bem, porque Deus amou muito a maneira que Ele deu o seu Filho. Amor e exemplo são duas coisas que Deus valoriza muito. Amar a Deus sobre tudo e todos, e ao próximo como Cristo nos amou. Mas aprendamos uma coisa. O que plantamos, colheremos, sempre numa escala correspondente ao plantio e ao cuidado da plantação. Então, você planta, vai colher. Quanto mais plantar, mais colheita virá. Quanto mais se entregar, mais graça virá. Né? É assim, Deus vai dando graça, porque Ele sabe que não é fácil, mas Ele quer perceber essa nossa disposição, essa nossa atitude. O outro termo, né? Segundo termo para cumprir a aliança eu coloquei cumprir e cumprir com a palavra. Cumprir a palavra, né? E cumprir com a palavra. Ou seja, Jesus foi assim, a gente tem que ser assim, tem que ser de palavra. Aqui esse João, Mateus 3, 15 a 17, é quando João vai batizar Jesus. Aí João disse: batizar o Senhor? Jesus é para batizar. Por quê? Porque a gente tem que cumprir o que está escrito, a palavra. Né? A gente tem que cumprir o que está na palavra, certo? Ok? Vamos ler só isso aqui, ó. João 4,34. Ou seja, se você diz que quer, então queira, né?
E não é simplesmente baseado na sua fala, é uma fala na palavra. Eu não vou servir a Deus como eu acho que devo seguir, é isso que eu quero dizer. Eu vou servir a Deus como Ele quer que eu siga. Então eu não posso negociar as cláusulas do compromisso. Eu não posso seguir a Deus e dizer assim, eu te sigo e o Senhor faz isso, ou tal. Não, eu sigo e eu creio e sei que Ele fará aquilo outro por mim. Mas eu não posso servir a Deus colocando minhas restrições. Dá para entender isso, amado? O discípulo não pode chegar e dizer ao mestre, eu te sigo. Mas ele fala isso, Jesus fala, né? Eu vou não sei o que lá, vou enterrar meu pai, vou não sei para onde. Não, meu filho, você não tem que fazer isso não. Você tem que fazer o que eu disser, a palavra. Você tem que seguir a palavra, certo? Quem leu isso aqui? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Jesus, né? É isso mesmo. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Acima da comida, acima da honra, acima, do reconhecimento, acima da minha vontade. Eu vou fazer a vontade dele. É isso que é ser discípulo. É isso que é ser comprometido com Cristo. Aí os discípulos, né? Aqui são textos que falam de você cumprir a palavra que você dá, né? Ou aqui você contempla, você vê no rosto, mas você é só ouvinte, você não é praticante, então você está como que olhando no espelho e se esquecendo do que viu, né? Tiago fala isso, fala do controle da língua. E aqui em Mateus 5,7, seja porém o vosso falar assim, sim, não, que procedência maligna. O que eu estou querendo dizer com isso? É que um dos termos da aliança é eu dar minha palavra. E dizer, eu, Vanilson, o lado da aliança, né? Eu, Vanilson, dou minha palavra ao Senhor que eu vou ser comprometido com o Senhor. E eu vou entregar tudo ao Senhor. E tudo conforme está na palavra. Não é tudo que eu acho, né? É tudo que é. Está escrito. Ser discípulo é o maior projeto de vida. Alguém ser um discípulo, uma discípula do Senhor, é o maior projeto de vida. E quem consegue vivenciar isso e aumentar, é uma pessoa singular, irmão. O ser humano, por si só, já é singular, ou seja, já é especial, certo? Mas o homem ou a mulher que se dedica a esse projeto de vida de discípulo do Mestre, ele é realmente diferenciado. Ele é. Às vezes ele nem quer, nem busca, mas ele é. Sem querer, ele vai evidenciar. É como a cidade, né? Eu gosto de como Jesus falou, que nós deveríamos ser como uma cidade edificada sobre uma montanha. Ou seja, uma cidade em cima do morro não tem como ser vista, né? Porque está em cima do morro, está no lugar alto. Então o crente que se torna discípulo, ele sobe em cima do morro. E tem as luzes, e as pessoas começam a ver. Fica mais em foco, é verdade. É claro, né? Você vai ficar mais em foco. Vai ficar todos os olhos tudo voltado para você, porque todo mundo está querendo ver se aquela luz é luz mesmo, né? Se é verdadeira, tal. Se a luz vai se apagar ou não vai. Até onde aquela luz clareia, né? E a montanha é Cristo, a montanha é a palavra, né? Vamos ler aqui. O comprometido está submisso a alguém confiável e à sua causa, cumprindo o que foi mandado ou acordado, fez um acordo. Então eu sou discípulo, não é de qualquer um, é de Cristo. Não sou discípulo de fulano e tal, né? Eu sou discípulo de Cristo. Eu prefiro usar esse termo, eu prefiro usar, até a gente começou, a gente vai voltar, né? Chamá-lo de discipulador do que de mestre, eu prefiro, né?
Eu prefiro dizer não meus discípulos, mas discípulos de Cristo, e eu sou um discipulador dos discípulos, sou um discípulo mais antigo, né? Não melhor, mas um discípulo mais antigo. Eu prefiro, certo? Das pessoas casando, é discípulo do Vanilson, é discípulo, não sei o que lá. Eu prefiro ser discípulo de Cristo. E não estou aqui questionando de forma negativa, não. A gente entende a mensagem, né? Geralmente as pessoas seguem outras que estão seguindo a Cristo, certo? Paulo falou isso, né? Você depois meus imitadores, que eu também sou de Cristo. Não estou questionando isso, não. É questão de preferência. Porque eu não sou o fim, eu sou o meio, né? Você e eu não somos o fim, nós somos o meio. Então Deus vai fazendo em nós e para ir para lá, né? Se eu for o fim, tá ruim. Eu não sou o fim, né? Eu sou o meio. Nem você é o fim, você é o meio. Cristo é o início e é o fim. Nós podemos ser o meio, mas Ele é o início e Ele é o fim. Leia comigo aqui, a gente já está encerrando. O descomprometido não está sujeito a nada nem a ninguém, e é uma soberba e solitária. O que vocês acham disso? Descomprometido não está sujeito a nada nem a ninguém. E é uma fala do homem pós-moderno, né? Meu corpo, minhas regras. Que mais palavras até que são assim? A sua verdade. Eu tenho a minha verdade. Eu não tenho a minha verdade, eu tenho a verdade, né? Que é uma coisa que é bonita, irmão. Estava lendo um depoimento de uma pessoa, né? Está um negócio bonito, mas é um bonito que não é verdadeiro. Meias verdades, né? Eu sou a melhor versão de mim mesmo. Eu sou a melhor versão de mim mesmo. Não sei o que assim. Como é esse lance aí de eu sou a minha melhor versão de mim mesmo, sabe? Ou seja, a gente tem que estar pensando, porque tem muitas frases, são frases de efeitos, né? Para mexer com o ser humano, mas quando você vai ver à luz da Bíblia, você às vezes fica assim, será que isso aqui tem respaldo bíblico, né? Esse negócio tem respaldo bíblico? Pensando na gente, né? Mas a pessoa que é descomprometida ou descompromissada, sabe o que ela está dizendo? Eu não quero que ninguém dê pitaco na minha vida. Eu não quero que ninguém mande em mim. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não entendeu o discipulado? Está no lugar errado. Então é melhor fazer outra coisa, ir para o mundão, porque se você vem para Cristo, você entra na escola dele, de discipulado, né? Você entra, você vai ter que estar debaixo de comandos do Espírito e daqueles que o Espírito Santo ungiu para tal. Mas não é uma coisa que se ouve muito, não é uma coisa muito boa de se ouvir, né? Então, uma pessoa descomprometida é essa pessoa que não deve nada a ninguém. É isso. Vocês veem isso hoje por aí ou não? Uma galera pesada, até dentro da igreja, que se hoje um líder, eu não estou falando de ser carrasco, né, um dominador, que aí não é bíblico, mas se um líder der uma orientação, fazer uma confrontação, não estou dizendo que o líder acerta todas, nem ele é o rei, né, nem é Deus, mas às vezes o líder disser alguma coisa, eu falo qualquer líder, ninguém escuta não, e principalmente se não tiver o título de pastor, né, porque ele não tem essa mania, às vezes o outro é líder do departamento, não sei das quantas, ele é autoridade. Ele é autoridade, ele tem que ser respeitado, ouvido e respeitado. E se falou que é de Deus, seguido. Mas a pessoa que não tem compromisso, ela vai ouvir a quem? Não ouve pai, não ouve mãe, vai ouvir a quem? É sério que a gente está vivendo um momento assim difícil, que a gente tem que
encarar, abrir os olhão mesmo, enxergar, não adianta fechar os olhos, nem botar a cabeça na terra como avestruz, tem que abrir os olhos e dizer como é que eu vou mudar pelo menos alguns, como é que eu vou viver e fazer outros viverem diferente, né? Essa questão de autoridade, de você respeitar a autoridade, é uma coisa que está indiscreto, e é um movimento mundial isso, é fazer com que a gente não respeite autoridades. E as autoridades, a sua, infelizmente, grande maioria não está dando ao respeito. Aí o que acontece? Uma coisa alimenta a outra. Aí fica complicado, porque se tem uma autoridade, né, que não tem vida, ou seja, que não respalda o que é e o que fala pela vida, descredibiliza, né? Vou ver se eu acabei. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Então nós falamos duas coisas, né? Na última vez que eu estive aqui sobre a sensibilidade. Então o discípulo é sensível e ele é comprometido. Ele é sensível, ele é comprometido. Ele tem isso tudo aí que eu falei, né? E eu queria encerrar e repetindo o que eu falei aqui. É o maior projeto de uma vida ser discípulo de Cristo, ser aluno de Cristo, um imitador do Senhor, um seguidor. E uma frase que eu vi, eu nunca vou esquecer isso, nem no céu: discípulo é aquele que pisa na poeira dos pés do seu mestre. É lindo demais isso, e é verdade. Discípulo é aquele que pisa no pé, pisa na poeira dos pés do seu mestre. O mestre pisou, você vai e pisa no mesmo lugar. A poeira está subindo, você vai para o seu pé e pisa. E é isso que é ser discípulo, é seguir ao mestre de perto. Que Deus nos abençoe. Nós queremos para a gente orar, agradecendo a Deus por mais uma terça. Amém. Graças te damos, Pai. Bom, diante de tudo que eu falei, será que você pode aí renovar o seu compromisso com o Senhor? Amém. Né? Amém. Diga aí no seu coração e fale com Ele, né? Diga: Deus, eu renovo o meu compromisso, nosso acordo, né? Eu quero realmente seguir-te e vou, a partir de hoje, entregar mais do que eu sou, do que eu tenho, todo dia um pouquinho mais, e sempre aumentando, e todos os dias, não só um dia de fruto, mas todos os dias. Eu quero isso. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor, cultuando ao Senhor, recebendo da tua palavra, meditando acerca de um tema que já é um tema conhecido, Pai, um tema, como a gente diz, recorrente, todo mundo sabe disso, todo crente já ouviu falar disso, mas que a gente vê como é importante, Pai, a gente está se relembrando. E nessa noite agora, nesse dia, nós queremos renovar o nosso compromisso. Em nome de Jesus, intencionalmente, a gente quer dizer que estamos em acordo, aceitamos as cláusulas, aceitamos, ó Pai, as recomendações, aceitamos os comandos e queremos sim, ó Pai, viver sim para a glória do Teu nome, para o nosso bem e para o bem do próximo. Em nome de Jesus, ó Pai, enquanto aqui na terra, Senhor, nós queremos ser representantes de Jesus. Queremos viver o que Cristo nos ensinou e queremos levar outros a viverem, Senhor, esse mesmo padrão de vida, de fé, de entrega, de humilhação, às vezes, de humildade. Deus querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado, abençoa cada um, renova, eterno, em nome de Jesus, e faz sim aquilo que eu e meus irmãos a gente não consegue, querido Espírito Santo. Chegue junto. Quando a nossa força for fraca, chega e fortalece. Em nome de Jesus, nós estamos defendendo, fiados no que a gente é, né? No poder que há em nós, no homem, mas o poder que recebemos da tua parte, a graça que recebemos do Senhor. Abençoa a nossa história, a vida da gente.
Queremos viver sim, ó Pai, e marcar a nossa geração, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos sim, ó Pai, fazer a diferença na vida, a começar da nossa vida, na família, nos amigos, nos desconhecidos, os conhecidos, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós temos uma missão aqui nessa terra, é fazer Jesus conhecido de todos, e queremos fazer isso de forma clara, autêntica, bem verdadeira, Senhor, sem falsidade, sem mentiras, ó Pai, sem maquiagem, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, em especial, Pai, porque são homens e mulheres comprometidos, ó Pai, com a igreja do Senhor, com a palavra do Senhor, com o interesse de crescer, Pai, mais e mais. E eu sei que nós nunca perdemos, ó Pai, nunca perdemos, a gente sempre ganha quando a gente se expõe ao Senhor e à Sua palavra, a gente ganha. Se um encontro como esse, eu creio, ó Pai, por mais simples que seja, ele faz diferença, Senhor. Uma sementezinha é posta sobre a nossa vida, um tijolinho é colocado, Deus, e a gente percebe que nossa construção ela fica muito mais forte. E nós queremos te agradecer. Obrigado, Pai, obrigado pela tua filha que dirigiu, Senhor, muito obrigado pelos teus filhos. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Pai, e usa-nos para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém e amém.